Olá a todos e todas. Estamos iniciando mais um episódio da série Espiritismo e Libertação Animal. Eu sou o Murilo e hoje vamos falar sobre mais uma referência do catálogo do MOVE e referência sobre a ética animal espírita. E hoje nós vamos falar sobre um trechinho de uma poesia de Casimiro Cunha. Ela está no livro Cartas do Evangelho, no capítulo intitulado Cartas aos Cientistas. E nesse capítulo, Casimiro ele vai falando, né, sobre a tarefa do cientista, onde ele deve fazer, né, todo o seu trabalho com um sentimento elevado, né, buscando realizar a tarefa de cientista, de pesquisador, de descobridor das leis de Deus, com um sentimento elevado, com um sentimento voltado para o bem coletivo. E em determinado trechinho, bem curtinho, mas como sempre bem profundo, Casimiro Cunha ele fala assim: procura ver na oficina que chamas de natureza a providência divina irradiando a beleza. Então Casimiro ele chama a atenção dos cientistas, né, em sua tarefa, para que eles procurem mudar o olhar que tem para com a natureza, né? Que tem para com aquilo que eles veem como uma ferramenta de pesquisa, como um laboratório de pesquisa que é a natureza. E Deus, em sua sabedoria infinita, ele permite que a gente use justamente o olhar, o pesquisar a natureza para crescermos espiritualmente, intelectualmente. Então, o pesquisador, o cientista, ao se debruçar, ao ir justamente no meio da natureza para realizar suas pesquisas, ele está tendo contato diretamente com a obra de Deus, com a obra do Criador. E ali ele vai descobrindo nas criaturas que ele vai pesquisando, animais, insetos, plantas, minerais, tudo que existe, ele vai eventualmente desvendando a grandiosa sabedoria do Criador. Ele vai descobrindo Deus na natureza. E outros espíritos falaram coisas semelhantes, né? Emmanuel, por exemplo, no livro Levantar e Seguir, ele fala que a natureza é o livro sublime da vida. Então, a história da vida está contada na natureza, né? O ramo da paleontologia, ela faz justamente isso. E lendo na natureza o livro da vida, a história da vida, desde do início da formação da vida no planeta, há bilhões de anos atrás, e todo o drama que se desenrolou com as espécies evoluindo, com os corpos se formando para receber os princípios espirituais, para receber os seres espirituais em jornada evolutiva. Então, a vida no planeta existe para que nós, seres espirituais, possamos fazer a nossa jornada evolutiva. E cabe a nós e também aqueles que trabalham com a pesquisa da natureza, né, cientistas, biólogos marinhos, botânicos, tantos outros, né, próprios geólogos que estudam aí as entranhas da Terra, ter esse olhar de compreender que tudo está interligado e que tudo responde a uma ordem maior e perfeita de uma inteligência suprema que é Deus. Portanto, a ciência, até hoje, ela se pautou apenas pela visão material da natureza, né? Daquilo que o olhar, o tato, o olfato consegue dimensionar. Ou outros aparelhos, né, que dão ali ao homem a capacidade de enxergar aquilo que os olhos não enxergam. Mas as questões espirituais,
a sobrevivência dos seres após a morte, né? Todos os seres vivos, eles possuem um representante espiritual que os habita, né? O espírito. Todos nós, seres vivos, somos seres espirituais, não seres materiais. E é esse olhar que muitas vezes acaba faltando à ciência para compreender muitos mecanismos, muitas lições que poderiam dar um novo direcionamento à sociedade, à própria ciência, a descobertas que viriam aí beneficiar não apenas o ser humano, mas todo o planeta e toda a natureza. Então, a destruição que estamos vivenciando da natureza é justamente pela falta desse olhar das coisas espirituais que existem na natureza. Os povos originários aqui do Brasil, da América do Norte, de várias outras partes do mundo, muitas dessas culturas, eles há muito mais tempo que a sociedade europeia ocidental já falava sobre todos os seres terem esse representante do plano espiritual, esse espírito, né? Então, os índios norte-americanos, por exemplo, eles falam que cada criatura que está viva, ela é um espírito, né? Ela tem um espírito ali dentro de si, daquele corpo. Então, esse olhar modifica muito aquilo que a ciência poderia, então, realizar de avanço no campo até da proteção ambiental. Então, a destruição do planeta se dá justamente por olhar apenas pelo lado da matéria, enxergar a natureza como uma prateleira ao qual o homem vai lá e retira o que quiser à vontade, sem nenhum prejuízo, sem nenhum retorno dessa expoliação que está sendo feita. E nós já estamos sentindo esse choque do retorno, porque nada fica sem uma resposta diante das leis de Deus. Se fazemos o bem, receberemos o bem. Mas se fazemos o mal, se destruímos, se causamos separação entre os seres, se avançamos até o ponto extremo de causar a extinção de uma determinada espécie, onde aqueles seres espirituais necessitavam daquele corpo físico, naquela forma, para justamente fazer o seu progresso espiritual, e nós vamos lá e extinguimos essa espécie, nós estamos causando um prejuízo que foge à nossa compreensão, um prejuízo a bilhões de seres, justamente pela falta desse olhar das coisas espirituais perante a natureza. Então nós precisamos, nós enquanto espíritas principalmente, com todas essas mensagens de dezenas de espíritos, nós precisamos realizar a mudança interna em cada um de nós, para que se reflita numa mudança externa do nosso olhar sobre a natureza. Então nós precisamos pegar todas essas mensagens desses espíritos e meditar, refletir, para que a gente possa realmente realizar uma mudança prática no mundo. Por menor que seja, por mais individual que seja, mas é uma tarefa de todo espírita cristão realizar essas reflexões e mudanças. Nós temos ainda Emmanuel falando o seguinte, que o ensinamento do mestre no que tange a tolerância ou amor para com o adversário é lição viva nas esferas mais simples da natureza. Então, mais uma vez, a natureza sendo exaltada aqui por Emmanuel como uma grande professora da humanidade. Agora no quesito do amor ao próximo, do amor para com o adversário. E nós vemos, ainda mais hoje em dia, né, com a facilidade da internet, muitos vídeos circulam de animais sendo benevolentes entre espécies diferentes até.
Então, nós temos muitos vídeos aí de alguma cachorrinha que adota filhote de gatinho e amamenta e cria, né? E até situações mais inusitadas, onde espécies bem diferentes, né, de reinos diferentes, fazem amizade. Então, você tem cães com aves fazendo amizade, cães resgatando aves que estavam morrendo afogadas em algum lago e se tornam amigos, né? Por toda a vida, dentre tantos outros exemplos que a gente vê ali na prática, na natureza. Então a gente deve se espelhar sempre na natureza para compreender como que a gente deve agir. O próprio mestre, ele sempre utilizou muito o exemplo da natureza na conversa que ele tinha com o povo. As parábolas são recheadas de elementos ali da natureza do dia a dia daquelas pessoas que trabalhavam justamente ali no campo, na lavoura, com as coisas naturais. Hoje em dia vivemos em uma sociedade muito artificial, muito desconectada da natureza. E é justamente esse desligamento que foi acontecendo ao longo, basicamente, do último século, que nos levou a ter essa visão deturpada sobre o que é a natureza e sobre qual é a nossa relação com a natureza. É uma relação onde só o ser humano ganha e a natureza perde, onde o ser humano é o centro da criação e deve se apropriar de tudo que Deus criou, porque teria sido em função dele. E nós vemos pelos próprios textos dos Espíritos, pela própria Bíblia, analisada a fundo, nós vemos que essa nunca foi a ideia que Deus teve, esse nunca foi o planejamento de Deus, né? Emmanuel também fala que a natureza é onde a inteligência divina se manifesta. Então nós vemos nas coisas mais simples e mais complexas da natureza, nós vemos a inteligência de Deus se manifestando ali. Nós vemos Deus agindo através da natureza. Deus se mostrando para nós na natureza. Então muitas vezes nós temos ainda aquela noção de que Deus está longe, de que Deus se encontra em um outro lugar, em uma outra esfera distante de nós. Mas Deus, como Emmanuel falou, né, a inteligência divina se manifesta na natureza. Então Deus está presente ali. Deus está em cada ser, cada criatura, em cada um de nós. E essa inteligência suprema de Deus é a única que poderia ter criado uma complexidade de seres que se interrelacionam entre si e que mantêm um equilíbrio planetário estável. E é muito interessante verificar algumas pesquisas científicas que apontam que o período de estabilidade que nós vivemos, planetário, do clima planetário, ele é incomum ao se analisar a épocas remotas da história do planeta. Então, se eu não me engano, os últimos 10 mil anos, a variação de temperatura média global ficou em torno de 1 grau. E isso é uma variação muito pequena comparada a outras épocas. E isso deu uma estabilidade para que a raça humana pudesse se estabelecer no planeta e se espalhar no planeta. Então nós vemos aí a sabedoria de Deus, né, trabalhando para que nós tivéssemos um planeta o mais estável, o mais tranquilo possível para a gente fazer a nossa jornada espiritual ao longo de milênios. No entanto, o que nos últimos tempos, né, através de todo esse tempo, nós causamos prejuízo à natureza? Ao longo desses 10 últimos mil anos, nós causamos um prejuízo muito grande à natureza, nós extinguimos várias espécies, mas não é nada comparado aos últimos 50, 60 anos da nossa história. O que nós destruímos da natureza supera qualquer outro período da história da humanidade.
Então, ao invés de nós sermos gratos a Deus por ter proporcionado a nós esse período de estabilidade climática, nós fizemos justamente o contrário. É como se nós nos rebelássemos contra esse amor, esse carinho de Deus para com a humanidade e fôssemos lá e desequilibrássemos toda a estrutura climática do planeta, toda a estrutura ecológica do planeta, causando uma desarmonia sem precedentes na história, porque o planeta Terra vivenciou já 5 grandes extinções em massa. Porém, todas elas ocorreram de forma natural e gradativa. Mesmo a mais violenta delas, que teria sido a última, com a queda do meteoro que extinguiu dinossauros e outras espécies, ainda assim foi um período longo em que mudanças foram ocorrendo. Porém, essa que nós estamos vivenciando, que é a 6ª extinção, e a primeira causada por uma única espécie, que somos nós, ela está sendo num período geologicamente extremamente curto. Nunca houve tanta mudança, tantas espécies extintas em tão pouco tempo. Isso devido à ação do homem. Então, nós precisamos, enquanto cristãos, sermos dignos de todo esse esforço de Jesus com seus mensageiros siderais que trabalharam para que o planeta, por milênios, tivesse um clima agradável, estável, para que nós nos desenvolvêssemos aqui. Nós precisamos ter uma postura íntima que reflita nas nossas ações exteriores, condizentes com esse esforço de Jesus, né? Um sentimento de gratidão para com todo esse trabalho que ele teve e sermos dignos de todo esse esforço, de todo esse amor que ele dedica a nós. Então, quando nós enquanto humanidade, destruímos, desmatamos e matamos dezenas de milhões de espécies, né, no processo de desmatamento, são milhões e milhões de animais, insetos e tantos outros seres que são mortos. Então não é apenas ali uma área que foi desmatada e matou-se apenas árvores, né? Foge a nossa capacidade de dimensionar o tamanho do dano que a gente causa a milhões de seres. Então é algo muito sério e que nós já passamos do ponto onde podemos ficar calmamente refletindo e medindo que ações vamos tomar, que ações vamos deixar de tomar. Esse tempo já passou e nós precisamos tomar atitudes para ontem. Então nós precisamos começar, por exemplo, enquanto consumidores, pesquisar que empresas prejudicam menos, pelo menos, o meio ambiente. Encontrar uma empresa que não cause nenhum prejuízo, até por conta do sistema que nós vivemos, é difícil a uma empresa causar zero impacto, mas pelo menos aquelas que estejam empenhadas em reduzir seus impactos e deixar de consumir produtos daquelas que descaradamente não estão se importando com a natureza, com a preservação do meio ambiente. A nossa própria dieta, né? Já falamos muito aqui do MOVE, o consumo de carne, leite, ovos, todos os derivados de origem animal, é a principal causa de destruição, de desmatamento, de empobrecimento do solo, de emissão de gases de aquecimento global. Então é imprescindível nós realizarmos essa adaptação da nossa dieta. Como já falamos várias vezes, ninguém pede para que se mude de um dia para o outro, mas que inicie essa mudança. Esse é o ponto que precisamos refletir. Essa mensagem de Casimiro Cunha, ele fala mais diretamente aos cientistas, endereçado a eles, mas serve para cada um de nós. Que cada um de nós medite nas nossas atitudes, nos nossos gostos, nos nossos momentos de lazer, em cada instante, e que a gente verifique se nós estamos enxergando luzes, beleza na natureza, ou se nós estamos enxergando apenas
objetos dos quais nós queremos usufruir, queremos utilizar e depois descartar. Então, essa reflexão cabe a todos nós e que possamos, cada um, na medida do possível, do praticável, realizar as mudanças que precisam serem realizadas para que sejamos colaboradores da natureza e não usurpadores, não destruidores da fauna, da flora, de todos os ecossistemas. Então agradeço a atenção de todos. Semana que vem teremos mais um companheiro, companheira, realizando mais uma reflexão em torno de uma referência. E continuem acompanhando o MOVE nas redes sociais, Instagram, Facebook. Visitem o site do MOVE, eticaanimalespírita.org. Tem artigos, tem diversas publicações e tem o catálogo de referências da onde nós tiramos todas essas referências que trazemos as reflexões aqui. Então, gratidão a cada um de vocês, paz e bem a todos.